Que luz é essa? Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. No ar, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Está no ar, programa Mãe Divina, pela Rádio Toques de Aruanda. Quero agradecer mais uma vez, a todos vocês que nos ouvem constantemente. Cada dia essa família aumenta, cada dia recebo mais e-mails, mais mensagens. Eu fico muito feliz mesmo com o sucesso que esse programa faz nessa rádio também, que é tão querida por todos os umbandistas, Hoje nós estamos fazendo uma sequência, Boa noite, Nicolas. Boa noite, Marcel. Hoje nós vamos fazer uma sequência de guias, hoje não, por vários programas, já. E hoje nós vamos falar sobre os malandros na Umbanda, linha de malandros. Ainda encarada por muitas pessoas como uma coisa meio assim polêmica, Não se sabe assim muito sobre a linha de malandros. E hoje nós vamos esmiuçar essa linha para vocês, para que vocês conheçam de uma forma mais profunda o simbolismo, o que eles fazem, qual a tônica, qual o tipo de espírito que trabalha na linha dos malandros, É verdade. E falar a linha de malandros, a gente não tem como não falar de o Pai Zé Pilintra, que é o ícone maior de toda essa falange. Ele é o expoente disso. E é interessante porque quando se fala de malandro, a gente tem que entender qual é a figura do malandro no terreiro. Entendendo a figura do malandro, você também entende a figura do mestre Zé Pilintra. Porque tem muitos médios, às vezes, que trabalham com o mestre Zé Pilintra e não entende a proposta de trabalho, não entende a tônica mesmo, qual é a intenção, qual é todo o mistério por detrás desse malandro que tem o arquétipo carioca, Mas ele vem lá do Nordeste, a gente vai falar disso também. Mas é importante a gente saber disso para também não ficar julgando e não olhar e falar, não, aquilo ali, nossa, aquilo não. Zé Pilintra é Exu, Zé Pilintra é aquilo, é isso, aquilo. Zé Pilintra é Zé Pilintra, E a linha dos malandros, ela vem representar uma coisa muito forte dentro da nossa religião. E uma coisa interessante também, hoje é o nosso 20º programa aqui, comemorando. É uma baita de uma vitória, a gente está muito feliz com tudo isso. Pô, com certeza, 20º programa. E todos os programas feitos com o coração, abertamente a todos os ouvintes de todas as vertentes de Umbanda, e o retorno é sempre muito, muito, muito positivo, Então vamos começar fazendo a oração que eu sempre faço, de proteção. Firme a cabeça, pense em Deus, pense na Mãe Divina. Vamos entrar em sintonia com o programa para que o programa transcorra na paz, no amor, na luz de seu Zé Pilintra. Nós somos envolvidos pelo escudo invisível do amor eterno de Deus. Todo o exército de Deus nos protege e nossa vida é maravilhosa. Deus vela por nós. Nós somos iluminados e imunizados pelo Espírito vivo Todo-Poderoso, onde nenhum mal, seja ele aberto ou oculto, físico ou espiritual, de qualquer origem ou poder, possa penetrar. Se Deus, se a Sagrada Mãe Divina, se todos os orixás, anjos, santos, guias, mestres e mentores são por nós, quem será contra nós? Assim seja. Sim. Então vamos agora ouvir um ponto de seu Zé Pilintra, para abrir esse programa com chave de ouro, e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Saravá, seu José Pilintra. Estava sentado numa mesa da Jurema, afirmei meu ponto e balancei o maracá. Estava sentado numa mesa da Jurema, afirmei meu ponto e balancei o maracá.
E eu saudei, foi a Jurema Preta. Seu José Pilintra, dê um tombo e venha cá. E eu saudei, foi a Jurema Preta. Seu José Pilintra, dê um tombo e venha cá. Estava sentado numa mesa da Jurema. Afirmei meu ponto e balancei o maracá. Estava sentado numa mesa da Jurema. Afirmei meu ponto e balancei o maracá. E eu saudei, foi a Jurema Preta. Seu José Pilintra, dê um tombo e venha cá. E eu saudei, foi a Jurema Preta. Seu José Pilintra, dê um tombo e venha cá. Estava sentado numa mesa da Jurema. Afirmei meu ponto e balancei o maracá. Estava sentado numa mesa da Jurema. Afirmei meu ponto e balancei o maracá. E eu saudei, foi a Jurema Preta. Seu José Pilintra, dê um tombo e venha cá. E eu saudei, foi a Jurema Preta. Seu José Pilintra, dê um tombo e venha cá. Que luz é essa? Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Estamos de volta, programa Mãe Divina, e vamos abrir então esse programa que vai falar sobre os malandros, falando um pouco do seu Zé Pilintra, né? O Nicolas trabalha também com o seu Zé há anos, né? E eu gostaria que ele desse uma palavra acerca do seu Zé, da experiência dele com o seu Zé Pilintra, como foi e como é, né? Que ainda trabalha com o seu Zé. O Zé Pilintra que trabalha comigo, primeiramente ele se manifestou numa gíria de baiano, né? Que no tempo onde eu trabalhava até então não tinha conhecimento da linha de malandro, né? Então ele se manifestou numa gíria de baiano, e aí eu comecei a trabalhar com ele. Fazem mais de 8, 9 anos que eu trabalho com o seu Zé Pilintra, mas ele só vinha, ele vinha na linha de baiano, e também em gíria de esquerda ele vinha, né? Em alguns casos ele vinha, né? E aí eu me perguntava, né, por que ele vem duas linhas, ele é o único guia que vem. E aí a mãe da casa falava pra mim assim, não, ele é o Zé Pilintra, ele tem um mistério que ele pode pisar em qualquer linha, né. Até então eu não sabia que ele era o mestre da Jurema, toda essa mística do Zé Pilintra. Mas quando eu comecei a trabalhar com o seu Zé, tinha muita pouca informação sobre o que era aquela entidade, né. Sobre qual o arquétipo dele, né? Então eu fui descobrindo mesmo que era o Zé Pilintra incorporado, né? Então a cada palavra que ele dava, a cada pessoa que ele conversava, aquilo foi devagarzinho, eu fui montando um tipo de conteúdo sobre quem era o Zé Pilintra, né? Pra mim. E pra mim o Zé Pilintra, naquela época, ele era um baiano, mas ele vinha também à esquerda, de vez em quando ele vinha em outra linha para fazer algum trabalho, não tinha muito conhecimento, né? Até quando eu conheci o Marcel, foi uma experiência muito interessante ver um outro Zé Pilintra incorporado que até então eu nunca tinha visto, né?
E é bem interessante você ver. E aí eu comecei a aprender um pouco mais dessa linha, né, de Zé Pilintra, e saber que Zé Pilintra vem numa linha que a gente chama de malandros, né, que é uma linha nova na religião comparada a Caboclo, né, e Preto Velho. Então foi muito bom para mim, melhorou muito os meus trabalhos com o seu Zé Pilintra, porque quando o médium melhora, não é que o guia melhora, né, você dá mais abertura para o guia poder se manifestar e fazer o que ele tem que fazer. Então não tem essa de falar assim, você está interferindo no trabalho do seu guia. Não é, de forma alguma, isso não existe. O que existe é nós, como veículos, né, como meios, na verdade, de passivos. O guia vem e ele tem mais abertura, a gente começa a acreditar mais, confiar cada vez mais no guia, e aí a manifestação dele fica mais intensa, mais forte, e fica mais realizadora assim. E o que eu tenho para falar do seu Zé Pilintra ainda é muito pouco. Todo o amor que eu sinto por essa falange, que ela cresce muito. A falange de Zé Pilintra, olha, não tem uma pessoa que eu falo assim, o Zé Pilintra, Carlos Zé Pilintra, e falo, nossa, eu amo o Zé Pilintra, porque ele tem um mistério com ele que é agregador, não sei te dizer, mas é assim, é fantástico mesmo. Ele envolve as pessoas na simplicidade, sabe? A simplicidade ele envolve, ele ajuda, ele entende você. Você pode estar o mais errado possível, ele vai te entender, ele vai te corrigir, mas ele, acima de tudo ele é um grande pai. Esse é um pouquinho que eu posso falar sobre o seu Zé. Muito bom. Se desculpe, às vezes eu tossi porque eu tô com uma gripe horrível. Então, vou tossir o programa inteiro, acho eu, né? Então, o seu Zé Pilintra, ele é malandro ou ele é marginal? O que é essa malandragem do seu Zé Pilintra, né? Porque muita gente confunde, né? Malandragem com marginalidade. Seu Zé, ele nasceu na Jurema, né? Ele é um mestre de Jurema. Para uns ele é rei, para outros ele é príncipe. E o rei é o mestre Carlos, né? Mas para muitas casas de Jurema, ele é rei da Jurema também, né? Depende da casa de formação da Jurema. Então, lá na Jurema, a malandragem de seu Zé Pilintra é de poder passear pelas duas fumaças, né? A direita e a esquerda, porque lá também tem, como se fosse na Umbanda, a fumaça da direita e a fumaça da esquerda. Os mestres que acostam pela direita e os mestres que acostam pela esquerda. E seu Zé é o mestre malandro, porque ele consegue transitar nas duas fumaças ao mesmo tempo, né? Ele é aquele mestre que sempre vem mais alegre, que dá aquela palavra sorrindo, é um mestre curador, fantástico, né, seu Zé? E quando ele veio para a Umbanda, ele veio através do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né? E naquela época existia as macumbas cariocas, né? Não existia nenhum Umbanda ainda, na verdade. E quando o seu Zé pisou numa macumba carioca, não entenderam esse mistério de mestre, porque não tinham esse conhecimento acerca da Jurema no Rio ainda. E aí, tudo que a gente não entende vira Exu, né? É o mestre, é malandro, então é Exu. Então aí foi aí que começou uma certa confusão, né? Do mestre Zé Pilintra, e aí começaram a chamar ele de Exu Zé Pilintra, né? Porque enxergaram ele como uma entidade de esquerda. Mas mesmo assim, mesmo trabalhando na esquerda, porque o seu Zé pouco importa, ele já transitava nas duas fumaças, né? Ele queria trabalhar, né? Então ele continuou fazendo trabalho de cura fantástico, fantástico mesmo. Tanto é que na Umbanda bem antiga ele era conhecido como doutor. Doutor o quê? Doutor dos pobres, né? Porque esse monte de gente que não tinha dinheiro para ir para o hospital recorria a ele, porque ele tem a mística, aquela força, aquele conhecimento de cura da Jurema. Então ele curava muito, e ele ainda cura, né? Ele é um doutor, ele cura a alma, cura o corpo, ele dá receitas, né, muitas vezes de garrafadas, ele faz umas mirongas dele lá de cura que, são muito fortes, né? E aí na Umbanda, quando surgiu a Umbanda, com o passar dos anos que o seu Zé entrou na Umbanda, aí sim, a Umbanda trabalha por sincretismo, por arquétipo, né? E aí criou o seu arquétipo Zé Pilintra, bem assim como o malandro carioca, que na verdade não tem nada a ver com o arquétipo do malandro Zé Pilintra na Jurema, né? Tem bem pouco a ver mesmo. Mas naquela época o malandro carioca vestia terno, calça, sapato bicolor, chapéu de lado. E aí essa imagem ficou a mais conhecida do seu Zé, praticamente agora em todo o Brasil. Até lá na Jurema você vê às vezes imagem
do seu Zé dessa forma, né? Malandro do Rio, né? Lá na Jurema ele é também conhecido, só de curiosidade, como Zé do Sertão, né? Então pra você ver que ele era bem assim, catimbozeiro mesmo, né? Eu sei que o pessoal de Jurema não gosta do termo catimbó, então desculpa. Ele era bem juremeiro mesmo. E aí, continuando essa trajetória do seu Zé, na Umbanda, sim, começou a agregar vários espíritos que se afinizavam com o mistério do seu Zé, mas que aí começaram a trabalhar na linha de baiano, aí sim, na linha de esquerda, sob a tutela do seu Zé, porque seu Zé não é Exu, né? A gente fala Exu Zé Pilintra quando a gente vê um Zé Pilintra trabalhando na esquerda, mas ele nunca vai deixar de ser mestre Zé Pilintra, trabalhando na esquerda, mestre Zé Pilintra, trabalhando na linha dos baianos, né? Ah, mas eu vejo espírito que de mestre não tem nada, Marcelo, você está falando besteira. Porque na Umbanda agregam milhões de espíritos, né? Então quando vê uma falange que dá abertura, muitos espíritos vêm trabalhar sob essa veste de seu Zé Pilintra, né? Mas a raiz é que importa, a raiz ele é mestre, né? Então por isso que tem muitos Zé Pilintras, quando pisam no terreiro, tomam conta do trabalho, porque para ele não tem linha, ele é mestre, então ele pode vir em qualquer vibração. Eu já vi Zé Pilintra trabalhando até na linha de Preto Velho, sensacional, né? Então é difícil a gente assim colocar uma verdade absoluta, né? Zé Pilintra é Exu, ponto final. Zé Pilintra é baiano, ponto final. Não, tem Zé Pilintra que trabalha em todas as linhas, em muitos terreiros, né? Ele é bem versátil, né? Então ele consegue, né, penetrar nas camadas espirituais de uma forma muito, muito própria dele mesmo, do seu Zé Pilintra, né? Marcelo, Zé Pilintra é pilantra, que é mau caráter. Não. A palavra pelintra no dicionário quer dizer um homem que se veste bem, mas que não tem nada. É mais ou menos isso. Bacana, né? E o que isso significa? Que seu Zé, entre aspas, nesse simbolismo todo, ele não precisa ter nada ele não precisa mostrar nada, porque ele é o que ele é. Então, e é por isso que às vezes as pessoas falam, Zé Pilintra é perigoso, tá com uma mão, tira com outra, que não entende o mistério do seu Zé mesmo. Isso não é a realidade, né? Você só se dá mal com o Zé Pilintra se sua intenção não for boa, assim como todas as outras entidades. Não é que você se dá mal, é que você se negativa diante do mistério dele, porque seu Zé ele preza a felicidade, a alegria de viver, né? O sorrir, né? Não é a falta de responsabilidade, não é a marginalidade, né? E aí, conforme o caminho, né, da Umbanda, os anos se passando, começou a surgir a linha dos malandros, né? Quem são essa linha? Quem é essa? O que é essa linha dos malandros, né? Tem uma parte que diz que os malandros são espíritos de ex-drogados, ex-viciados, ex-traficantes, que aí se tornaram lá no astral espíritos que trabalham sob a regência do seu Zé, que é malandro, e que estão recuperando aí, né? Estão começando a se recuperar e estão trabalhando na Umbanda para tentar ganhar luz. Olha, eu não sou dessa banda que acredita nisso, porque é difícil, né? Ver um marginal lá, marginalzão tal, e de repente já começar a trabalhar na Umbanda e sob a regência do seu Zé, que aí seu Zé é malandro, ele é perigoso, ele é matador, e aí começa a entrar toda uma lenda, que é como se fosse dizer que Exu é o demônio, né? E que não é verdade, né, Nico? Não é verdade, porque seu Zé, de forma alguma, ele traz o mal para alguém, de forma alguma ele é promíscuo, nada disso. Seu Zé Pilintra não é nada disso. Tem que deixar bem claro isso, tem que ser bem direto, porque é pra gente entender mesmo, de verdade. Seu Zé Pilintra, ele é pai e ele cuida de todos os seus filhos. E principalmente do filho, né, que trabalha com ele. Seu Zé sempre ampara e não tem nenhum tipo de, eu tenho o Zé Pilintra, ele me influencia pro lado errado. Isso não existe. Realmente isso não existe mesmo. E até uma coisa que o Marcelo falou, né, sobre a linha dos malandros que ganha esse arquétipo, né? E muitas pessoas, de alguma forma, interpretam, né, que são ex-viciados, ex-drogados e tudo. Tem muitas pessoas também que fora da Umbanda ficam falando algumas besteiras assim,
falam que espíritos que incorporam na Umbanda, que se manifestam na Umbanda, são espíritos de luz, mas ainda com baixa luz, porque precisa de um arquétipo, precisa de elementos. Olha, para essas pessoas que falam isso e divulgam isso nos seus meios de comunicação, acho que eles deveriam estudar um pouquinho mais e entender realmente qual que é a proposta da Umbanda. E principalmente não ficar falando do que não conhece, né? Se você não é um umbandista, seja apenas um admirador, um estudioso de fora, mas não saia falando o achômetro. Porque uma coisa a gente tem que colocar como certo. Para falar da religião, você tem que ser religioso da sua religião. Se você não sabe, não dá palpite. Nenhum espírito vai se manifestar e vai falar da outra religião, falar que é assim, ponto final. Acho que cada um cuida do seu. E para a linha de malandros é isso, né? Nós entendemos e acreditamos, de fato, linha de malandros são espíritos de luz, sim, que se manifestam porque eles são muito alegres. Porque tem pessoa que associa felicidade com baixa evolução, né? Para você ser um espírito evoluído, um ser evoluído, você tem que ser racional, frio, poucas palavras, falar palavras luxuosas, enfim, ter o português perfeito. Olha, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que existem pessoas que têm um linguajar perfeito, são, nossa, extraordinárias. Mas a felicidade, a evolução do ser, é tudo isso que a linha de malandros vem passar. É o que? A simplicidade, é a felicidade, é o sorriso. Você não precisa de graus, você não precisa de patentes para ser evoluído. Você precisa apenas ser feliz. Acho que a linha de malandros traz muito isso claramente. Seja feliz do seu jeito. Você sendo feliz, você sendo aberto com todo mundo, sincero, simples, você evolui, você cresce. Então toda essa força, todo esse valor que a linha de malandros traz para a Umbanda, ela é fundamental na religião, porque a Umbanda ela é a religião da felicidade, sim. Ela é a religião do simples, do sagrado, do poder. E o malandro, ele traz isso em si. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, saber observar, ser bom observador, porque já tem muito julgador por aí, né? Então vamos observar mais, vamos sentir mais, porque quando a gente sente de verdade, quando o malandro está em terra, você fecha seu olho, você vai sentir que ali habita uma verdade de felicidade, simplicidade, e aí você vai entender o que é o malandro, o que é essa linha, as malandras também. Quando você não tiver mais o julgamento, ir lá de coração, fechar o seu olho e falar, eu estou aqui para receber a vossa bênção, proteção, que me mostrem o poder dessa linha, eu tenho certeza absoluta que você vai sentir algo sensacional. Certeza absoluta. Muito legal. Tem vários malandros, né? Hoje na Umbanda, e já estão cada dia mais conhecidos. Tem gira de malandro, atendimento de malandro. Qual que é a filosofia do malandro na Umbanda? É trazer isso mesmo, essa sensação de felicidade, né? O aprendizado deles viva a vida feliz, né? Ser sério na vida, ser responsável, não significa matar a criança que existe dentro de você, né? Os malandros ensinam a gente a caminhar sorrindo, cantando, dançando, né? Eles ensinam tudo isso e muito mais, né? Eles ensinam a viver a vida, né? Você trabalha, mas você tem que viver, não sobreviver, né? Você deve buscar o que te faz feliz, você deve se amar, né? Tem tanta gente aí que às vezes não tem, que sempre liga a felicidade a dinheiro, né? Então de repente a gente vê uma pessoa que trabalha, mal tem dinheiro para pagar as contas, mas no final de semana todo mundo está reunido, tá fazendo churrasco, bebendo uma cerveja, curtindo a família. E às vezes tem muita gente que tem muito dinheiro aí e que nem família tem, fica lá na casa, deitado na cama porque está muito cansado do trabalho. E que alegria é essa, que felicidade é essa que Deus nos dá, né? Através do dinheiro. O dinheiro, o malandro ensina que o dinheiro é muito importante, mas o dinheiro só é dinheiro mesmo, só te faz bem quando você está feliz, não quando você usa ele para matar seus vícios
Ou então, sabe, para você ficar sobrevivendo e querendo mais uma ganância desenfreada. E aí você você tem a sua felicidade em torno do que você tem de material e não do que você é ou do que você pode ser na vida sem a ajuda do dinheiro, né? A tua natureza, para você ser feliz, não depende de dinheiro, não precisa de nada material. Você pode ser feliz, você pode estar feliz. Pelo simples fato de você amar a vida, de você se amar a família, não é isso, Nico? É verdade, uma coisa muito forte também, baseado no que o Marcelo falou da linha de malandros, que eu pude absorver também, convivendo com o seu Zé Pilintra, que incorpora no Marcelo toda a linha de malandros, que eles trazem a seguinte filosofia. Quando você está com um problema, seja que nem água, né? Você tem que ser tranquilo. Se tá vindo um touro na sua frente, você não vai bater de frente com ele. Dá um passo pro lado, deixa o touro ir. Deixa ele passar. Um dia ele vai encontrar o muro onde ele vai bater. E quando você precisar pegar a rédea da sua vida, aí você tem que ser que nem uma pedra, forte, firme. Então ele traz a linha traz esses dois pontos, né? Seja maleável com as coisas, seja tranquilo, saiba entender, não saia estourando com tudo. Então eu ao longo desses 2 anos de Mãe Divina, eu penso nisso, não que eu consiga praticar sempre, né? Mas fica muito na minha cabeça, seja malandro em qual sentido? Saiba levar as situações. O levar não é um lado negativo, saiba conduzir de uma forma que nem você e nem as pessoas envolvidas briguem, saiam discutindo. Essa filosofia nos dias de hoje é muito importante, porque às vezes quando a gente está no trânsito, a gente está no metrô lotado, e aí entra um monte de gente, aí às vezes um é mais folgado, aí você já quer empurrar aquela pessoa, você já quer falar alguma coisa para ela. Nossa, não precisa. Teve uma vez que eu estava já, faz um tempo já, estava voltando do trabalho no metrô, e aí estava muito lotado, e o motorista do trem estava dando umas freadas meio bruscas assim, e você já fala, nossa, esse cara, e aí eu olhei pro lado e tinha 3 amigos que estavam juntos, né, rindo, dando risada. Aí eu fiquei prestando atenção na conversa, ele falou, pior que isso não fica, né, então vamos dar risada, não vai adiantar eu querer brigar com todo mundo. E aquilo me deu um baque dentro de mim, né, eu falei, nossa, é exatamente todo esse ensinamento. Sabe, não adianta, tem coisa que não adianta você perder sua cabeça, tem coisas que a gente tem que deixar seguir, dar risada mesmo, né? E aí quando a gente precisar levantar e pegar as rédeas da nossa vida, aí sim, aí vem a força de Ogum, aí vem aquela determinação, aquela força. Então acho que a linha de malandros, ela traz isso, e pro nosso dia a dia, hoje, isso é fundamental. É isso aí, Nicolas. É isso que o malandro traz para nós, essa essência de ser feliz. Errou, caminha, né? Tropeçou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Inclusive os malandros, eles também gostam muito dos sambas de raiz, né? Que falam sobre o orixá, sobre umas filosofias de vida de alto astral. Eles são pra cima mesmo. Existem vários malandros, malandras inclusive, né? As malandras também, nesse mesmo contexto. Né, e trazendo toda a força das mulheres, que as mulheres, né, tem que ter todas mesmo, né, elas são poder, né, então as malandras também fazem trabalhos fantásticos assim, para as mulheres. Quando a mulher trabalha com uma malandra, essa malandra protege a mulher assim de todas as formas possíveis, ela é totalmente um guia presente na vida da mulher que trabalha com malandra, né. Os malandros têm camisa preta, camisa vermelha, camisa listrada, Zé da Madrugada, Zé do Quilombo, Zé do Morro, Zé da Rua. Ixi, olha, tem milhares de malandros já por aí, né? E malandras também, Maria Navalha, tem Maria do Morro, e, putz, muitas outras malandras também. Muito mesmo. Né? Então, legal. Então vamos para um ponto. E salve a malandragem. Salve. Até o próximo bloco. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou.
Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, é Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Pai Ogum é seu amigo, pela esquerda ele andou. Bebeu cachaça com Exu, com pomba gira ele dançou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, é Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Ele quebra a demanda, catimbó despedaçou. Eita seu Zé que é mulherengo, seu Zé Pilintra é do amor. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Pai Ogum é seu amigo, pela esquerda ele andou. Bebeu cachaça com Exu, com pomba gira ele dançou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Salve seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Ele quebra a demanda, catimbó despedaçou. Eita seu Zé que é mulherengo, seu Zé Pilintra é do amor. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Salve seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é... Agora eu quero ver todo mundo na palma da mão. É seu Zé que tá chegando, Pilintra que chegou. eita Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Eita seu Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Eita Zé que é arretado, oxalá quem te mandou. Salve seu Zé que tá chegando. Obrigado meu padrinho. Beleza, valeu. Saravá seu Zé. Que luz é essa? Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento: Templo de Umbanda Mãe Divina. Confira a agenda de cursos, atendimentos e atividades no site www.templomãedivina.com.br www.templomãedivina.com.br ou no Facebook Templo Mãe Divina. Voltamos em instantes. Estamos de volta, terceiro bloco, programa Mãe Divina. Vamos para os recadinhos rápidos, né? Tem para Mãe Divina, tem uma novidade sensacional, né? Acho que todo mundo já sabe, mas eu vou reforçar. Que nós mudamos de endereço. Então nós mudamos de endereço para um templo maior, que oferece uma maior infraestrutura, né? Para a família Mãe Divina, né? Porque já criamos uma família, tanto os médios como quem frequenta nosso terreiro. E eu acho que a Mãe Divina deu um presente para nós, né, Nicolas? Verdade, um baita tem um presente. Ficar próximo da onde era, né? Próximo do endereço antigo. Mas o endereço novo é a Avenida Cláudio Franchi. 122. 122, Vila Sônia. Isso. E a entrada é lateral, tá bom? Ela é um complexo assim de esquina. E é na sobreloja. Então, na Cláudio Franchi 122 é um prédio bege, assim, de esquina. Isso. Mas você vai entrar pela ruazinha lateral. Isso.
na rua Luiz Araújo Faria, tá bom? Então, endereço, Avenida Cláudio Franch, 122. Mas a entrada pela lateral, tá bom? Rua Luiz Araújo Faria. Nessa segunda-feira nós vamos ter uma gira de abertura desse espaço, mas não vai ser uma gira de inauguração, porque o trabalho continua, né? Vai ser uma gira de abertura mesmo do espaço, que é uma gira de esquerda. Então, todos convidados. Nós abrimos as portas às 7h30 para entrega das senhas, e o trabalho começa das 8h30 e termina 10h30 da noite no máximo. Temos trabalho de quinta-feira também, trabalho de consulta, né? Mas não é pago, tá bom, gente? É gratuito. Trabalho de segunda, de quinta, e se tiver algum outro dia, todos os trabalhos nossos são gratuitos, tá bom? Não adianta ligar pra gente, né? Tem consulta particular? Quanto custa? Pô, mas eu tenho dinheiro. Isso pra mim não vale nada, né? O que vale é o trabalho que nós fazemos de forma aberta. E é um trabalho particular, porque você vai lá e conversa com o guia particularmente. Então, é a mesma coisa, né? Você vai lá, fala tete a tete com o guia, fora o culto de orixá, que é sempre muito divino mesmo, né? Os nossos cultos lá. Toda terça-feira, Teologia de Umbanda, com Nicolas Peripoli. É um curso que você pode entrar a hora que você quiser. Por quê? Porque o nosso curso de teologia é feito por módulos. Então, se você entrar no módulo 3, vamos supor, é só você terminar. São 12 módulos, né, Nicolas? Isso. Então, é só você terminar os seus módulos e você vai ter o curso completo. Então, no 3, faz o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. Terminou o módulo, terminou o curso. Sim. De teologia, né? É verdade. E assim é também com o nosso curso de desenvolvimento mediúnico. Não é por módulo, lógico, né? Mas todas as quartas-feiras nós vamos ter turmas constantemente abertas para que você possa entrar. Se você for um bandista já de outras casas, ou não tem casa nenhuma e queira conhecer nosso trabalho, vem quarta-feira aí conhecer, né? Ou então, se você for um simpatizante da religião e quer conhecer a religião por dentro, é bem viável esse caminho do desenvolvimento mediúnico, né? Temos magia divina, vários graus de magia divina, do Rubens, né? Ministrado pela Carla Real e pelo nosso amigo André também. Isso. Então, todos magos, assim, já avançadíssimos nos graus da magia divina e que eu confio plenamente, né? Nós vamos também começar a fazer um trabalho de atendimento com terapias também, florais, massoterapia, isso no período da tarde, no terreiro. E isso eu acho que ajuda bastante também. Você que não tem tempo de ir no terreiro, mas nós vamos ter um altar devocional. O que isso significa? Você vai lá, você se consulta com os nossos especialistas lá em naturopatas e com certeza você vai ter um atendimento assim de uma forma bem particular, né? Tem florais de Saint Germain, tem massagens terapêuticas, vai ter também reiki, então todo um sistema mesmo para que nós possamos cuidar, né? Corpo, mente e espírito, né? Mas isso não é Umbanda, tudo é Umbanda, né? À tarde, de manhã e à tarde nós vamos fazer esses atendimentos e à noite, é lógico, o terreiro com suas atividades normais, né? Venham conhecer esse espaço novo, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E domingo tem workshop. Esse domingo tem um workshop ainda no endereço antigo, então vou repetir, né, para que não haja confusão. Neste domingo tem um workshop Magia Negra. Aprenda-se a se defender. No terreiro antigo, então Avenida Francisco Morato, 2932A. Eu ensino várias e várias técnicas de autodefesa, né, contra a magia negra ou a magia negativa. Ensino filtros de proteção, patuás e técnicas mentais para que você corte influências, tanto de mago negro como as entidades que os regem. Então, é imperdível, né? Começa às 10, termina às 2, mas aí são 4 etapas desse curso, nós vamos passar por uma vivência mesmo, emocional, espiritual, para que nós possamos nos proteger mesmo e sair de lá com vários conceitos fundamentados sobre o que é magia negativa e como você agir de forma
precisa para cortá-las, né? Seja em qual campo for. É verdade. Né? E o pessoal que também é ligado à internet, às redes sociais, tem a nossa fanpage, o Templo de Umbanda Mãe Divina, tem o nosso canal no YouTube, que a gente está começando a mexer toda semana. Vai ter um vídeo do Marcel abordando algum assunto relacionado a Umbanda, mediunidade, comportamento mediúnico, enfim. É bem bacana. Tem o blog Fala Seu Zé, que é dentro do site Templo de Umbanda Mãe Divina. Para quem não conhece o site, é www.templomãedivina.com.br. Vou repetir, tá? É www.templomãedivina.com.br. Lá tem o blog Fala Seu Zé. Toda segunda-feira tem texto novo, inédito. E é bem bacana você acompanhar esse trabalho que o Templo faz. Então a gente tem o blog, a gente tem outros parceiros também, o Umbanda Eu Curto, Conversa Entre Adeptos. Nós temos blogs lá também, Umbandas. Então assim, conteúdo e informação 100%, né? Nós valorizamos muito a questão da divulgação, da informação da nossa religião. Então nós temos diversos canais, o Templo tem, Umbandas tem. Então é só você procurar, ficar atento, fica ligado no que a gente posta na fanpage, que você vai estar por dentro de tudo que acontece, tanto no templo, quanto de conteúdo dentro da Umbanda. Com certeza. Então, vamos voltar ao assunto, dos malandros da Umbanda. E aí, Nicolas, o que são os malandros da Umbanda para você? Os malandros da Umbanda, eles preencheram realmente não vou dizer um vazio, tá? Mas eles preencheram a Umbanda de uma forma que, para quem conhece essa linha hoje, não tem mais como falar assim, dentro de um templo de Umbanda, você não vai ter uma gíria de malandros. Aí você pode pensar assim, mas o povo da Bahia também traz alegria. É diferente. A proposta é diferente. O povo da Bahia traz uma alegria, traz um direcionamento. Nossa, eles são maravilhosos, né? Para quem já conversou com o baiano, é sensacional. Mas a linha de malandros, ela vem com essa proposta que a gente falou da alegria também, da simplicidade e principalmente da conduta que devemos ter para atingir o sagrado divino de cada um. Mas qual é a sua conduta? Você tem que virar vegetariano, você tem que fazer regimes, você tem que ser uma pessoa 100% saudável mentalmente. Não é bem por aí. Lógico que o correto é você ser uma pessoa saudável, se alimentar bem. Mas a proposta também é muito forte, que eu vejo na linha dos malandros, essa conduta do lado divino. Ou seja, você atinge o sagrado divino sendo você mesmo, do seu jeitinho de ser. Cada um tem a sua essência, o seu jeitinho de entender as coisas. Então o malandro, ele vem para despertar esse lado em você. Para despertar assim, o que você precisa é conhecer você mesmo. O que você precisa estar aí dentro de você, na sua essência. O seu poder real é o que mora aí dentro, é quem você é. É como você enxerga a vida, como você enxerga as pessoas. Eu acho que uma proposta muito forte da linha de malandros é essa. De mostrar que nós, sim, somos espíritos bonitos, somos espíritos... O bonito que eu falo é luz, sabe? Nós somos luz também. Cada um do seu jeitinho. Lógico que todo mundo fala assim, né? A conduta hoje espiritual, mediúnica de Umbanda, você tem que ter uma alimentação rigorosa, você tem que fazer exercícios físicos rigorosos, você tem que ser uma pessoa 100% do bem, não pode falhar em nenhum momento do dia. Olha, lógico que a gente entende que o bom seria sempre assim. Mas a gente está na carne, né? A gente sabe que tem hora que a gente gosta de comer uma coisa que nossa, não pode porque é gorduroso, ou porque pode dar algum tipo de doença. A gente tem que viver a vida. Acho que a linha da malandragem fala assim, viva a vida. Como? Do jeito que você sentir que deve viver. Viva intensamente cada segundo da sua vida. Viva ali, com o pé no chão, pé descalço, como você tem que viver a sua vida. Então, sem hipocrisia, sem elitismo, porque quando a gente tira a hipocrisia, o julgamento, o elitismo da nossa vida, a gente começa a viver uma vida muito boa. E aí, quando a gente tira tudo isso da nossa vida, a gente tira esses tabus, esses dogmas de tudo, aí a gente começa a entrar num caminho muito divino, que é o seu caminho pessoal, que é o seu caminho de conduta. Então, a linha de malandros, isso no meu modo de observar, eu sinto muito isso dessa linha. Eu acho que os valores e o que ela transmite é muito além disso.
Mas eu vejo muito forte isso. Na palavra, quando o malandro fala, tanto para o consulente quanto para os médios, é isso. Eu falo, ó, o despertar está aí dentro. Não está no acender vela. Não está em você fazer uma oferenda. Lógico que nós sabemos que são fundamentos da nossa religião, importantíssimos e que nos ajudam muito em alguns momentos de dificuldade. Mas ele mostra que não é só isso. Que não é só acender vela, que não é só fazer uma firmeza, uma oferenda. Ele mostra que o real sentido de tudo é você sentir aqui dentro, de verdade. Você sentir do seu jeito, não do jeito que os outros impõem para você. Que a sociedade antiga ou a sociedade nova, que fala de muitas outras coisas, seja você. Você vai ser muito, muito, muito mais feliz. Então, resumindo, né? Não adianta você virar vegan. Vegan, para quem não sabe, é que come só vegetais crus, né? Beber só água da fonte, se vestir de uma roupinha branca, ser quase que santificado do lado de fora e do lado de dentro. Exatamente. Você praguejar, você fazer mal para alguém, você tentar armar situações por trás das pessoas, que você vai continuar sendo pior do que o pior, porque quando a pessoa é ruim, mas pelo menos ela mostra o que ela é um pouquinho melhor de quem faz veste essa pele aí de cordeiro falsa, né? Então, às vezes o cara que come carne tá lá, que às vezes é brincalhão, que sabe, não quer mostrar muito, não quer mostrar não tem uma arrogância, não tem elitismo, não tem uma coisa elitista, egocêntrica. E o cara lá tá lá, fazendo as coisas de coração, tá fazendo o seu trabalho certo, tá fazendo com carinho. É lógico que a gente tem que cuidar de corpo, mente e espírito. Isso é óbvio que a gente tem que cuidar. Mas, tem gente que cuida do corpo, tem gente que finge que cuida da mente, e tem gente que não cuida nada do espírito. Então, esses são os piores, né? Então, o malandro ensina isso. Seja quem você é de verdade, porque tudo é aprendizado. Né? Mesmo que você passe por uma situação difícil, que você erre, não precisa pular de um prédio, né? Você é só caminhar. Tenha isso como um aprendizado profundo para você, né? E para você não repetir mais os seus erros. Essa é uma mensagem bem profunda assim que os malandros trazem para si, né? É verdade, é muito importante isso, porque nenhum malandro que vai pisar aí no terreiro, ele vai cantar mulherada, nenhum malandro que se manifestar vai ofender ninguém. Não, isso não. A linha de malandros não é assim. Uma coisa que o seu Zé Pilintra falou no terreiro, que incorpora no Marcel, que é sensacional. Ele fala assim: eu sou Zé Pilintra e eu amo as mulheres, mas eu amo o lado sagrado delas, o lado divino. Ou seja, eu amo todas as mulheres sim, mas não do jeito, entre aspas, profano que todo mundo pensa. Porque tem muita gente que fala besteira aí, né? Que fala, o Zé Pilintra é um espírito que chaveca a mulherada, que canta todo mundo, ó. Não. Isso não. Zé Pilintra não faz isso. Não faz. Você pode ter certeza absoluta disso. Se você vê um Zé Pilintra fazendo isso, ó, um conselho meu, tá? Minha visão, tá? Vire as costas e saia. Não dê ibope, não dê valor para esse tipo de coisa, porque ali não está Zé Pilintra. Zé Pilintra é um espírito que vem para trazer todos esses valores aí. Tanto o seu Zé, quanto todos os Zés que formam a linha de malandros, todos os malandros e as malandras. Esse é o valor, que é um valor sagrado. Não é um valor, é só uma mensagem. Não, é algo sagrado, é algo divino. É algo para despertar, porque a Umbanda trabalha com despertar. Um dos fundamentos muito importantes da nossa religião é a aceleração consciencial, ou seja, o despertar. Vamos acordar, vamos olhar à nossa volta e entender qual é o real significado de tudo que nos cerca. Os guias vêm em terra por causa disso, para mostrar que está na hora da gente acordar. Para o quê? Para a vida eterna que nos espera. Eu vi uma frase, eu acho que, se eu não me engano, essa frase é do Robson Pinheiro, tá? Eu vi no Facebook esses dias. Para você viver a imortalidade, você precisa morrer.
né? Eu achei bem interessante que todo mundo fala que tem medo de morrer, que a morte é isso, a morte é aquilo. Eu achei muito interessante isso, essa frase, né? Que a vida ela é eterna, mas nós só vamos talvez entender a eternidade quando nós passarmos para o outro lado. Então talvez os guias eles veem todo esse arquétipo maravilhoso para nos mostrar, filho, tem mais coisa para lá, tem muito, tem eternidade para você aprender. Então não fica depressivo por causa de alguma coisa, não fica empacado porque algum problema deu errado e sua vida acabou. Sua vida não acabou, é só um pouquinho dela que às vezes saiu do eixo, ou às vezes não saiu do eixo, porque tem alguns erros, entre aspas, cometidos na nossa vida que nos levam para o verdadeiro caminho. Eu, pelo menos, passei por isso, acredito que muitas pessoas passaram. Nós cometemos alguma situação que acontece na nossa vida e a gente fala assim, nossa, errei feio, agora lascou. Mas a partir desse erro, nós encontramos um caminho que talvez não encontraríamos se tivesse, entre aspas, acertado naquela situação. Então, nisso entra, certo e errado existe? Eu acredito que não. Existe apenas escolhas e caminhos. Então, acho que é assim que funciona tudo isso. Fantástico. Fantástico. Eu acho que esse programa elucidou bem, né? Que é a linha dos malandros, que é José Pilintra. Eu tenho certeza que se vocês olharem esse mistério da malandragem de seu Zé com o coração aberto e com a mente focada no sagrado, você vai entender esse mistério dentro de você. E só para passar para o pessoal, quem quiser fazer uma firmeza para chamar essa linha, que talvez não trabalhe com ela, queira conhecer, essa linha é regida por Ogum? Principalmente por Ogum, né? Não vamos complicar, porque senão né? Mas tem malandros com várias regências, né? Mas principalmente por Ogum. Seu Zé, ele é da malandragem, na Umbanda, trabalha muito com o simbolismo da sorte, né? Que aí entra na parte do jogo da vida, né? Então, desculpa, se você quer fazer uma firmeza para os malandros, coloca 3 dados, um baralho aberto, a vela branca e vermelha, que é a cor da bandeira da malandragem, mas pode ser outra cor também se você intuir, né? Um cigarro de boa marca, né? Ah, mas eu não fumo e eu detesto cheiro de cigarro. Não precisa colocar cigarro, não tem problema, né? Sim, e depende da tua intuição. Você pode colocar o pinga, conhaque, um copinho, né? De pinga, um copinho de conhaque, e começa a ter essa relação, né? Com a linha dos malandros. Peça esse axé, que eles tragam sorte, paz, prosperidade, saúde, amor, né? Alegria e mais que isso, felicidade para sua vida e para a vida da tua família. Olha, pode fazer isso dentro de casa, tá bom? Pode fazer isso no seu altar pessoal. Quem trabalha com o seu Zé fora de casa, faz isso fora de casa. Eu não vou aqui discutir. Faz dentro, faz fora. Quem enxergar seu Zé com uma energia completa, nem direita nem esquerda, mas um mestre, faça dentro de casa. Não tem... E a linha da malandragem também, né? A linha da malandragem não é de esquerda, né? A linha da malandragem é a linha da malandragem, é uma linha de direita. É uma linha do meio, na verdade, né? Vai, transita ali, né? Direita, esquerda, direita. Assim como o seu Zé, né? Eu vou abrir aqui em primeira mão para vocês. Eu estou finalizando um livro do seu Zé Pilintra. Mas esse livro não vai contar a história do seu Zé que trabalha comigo. Não vai contar a história dele na Jurema, que isso todo mundo já sabe. Esse livro é um livro que ele me passou através de intuição do mistério Zé Pilintra na Umbanda. É um livro simples, muito didático, que eu tenho certeza que todos vão amar. Qual editora? Nenhuma. Eu vou passar gratuitamente para quem quiser assim entender o mistério definitivamente do seu Zé Pilintra na Umbanda. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não vou escrever livro para ficar nas prateleiras de uma livraria, né? Eu quero que todo mundo saiba o real mistério do seu Zé Pilintra, tá bom? Então, é um projeto novo dentro da religião, porque é difícil você achar um autor umbandista, existe já, mas é difícil você achar um autor umbandista que solta o seu livro aí. É verdade. Em que mesmo? E-book.
Então, no e-book, porque para tecnologia só igual uma pedra em cima de um teclado, né? Esse livro realmente principalmente, você vai poder ver no seu tablet, no computador, pode até imprimir também. E dois pontos que eu queria ressaltar sobre esse livro. Para quem trabalha com o Zé Pilintra, olha, quem dera eu tivesse lido esse livro quando eu tivesse começado o Zé Pilintra. Ia me esclarecer muitas dúvidas, ia ser fundamental para o meu trabalho. Então, para você que trabalha com o Zé Pilintra, olha, leia esse livro. Você vai se identificar muito, muito, muito. Para quem trabalha com o seu Zé, ler esse livro vai se identificar muito. Eu tenho certeza que se você trabalhar com o seu Zé aí e ler esse livro, ele vai falar, filho, é isso daí, ó. Ele vai bater o martelo. E para quem não trabalha com o seu Zé e tem talvez alguma desconfiança sobre a linha do seu Zé, leia esse livro. Porque muita coisa vai cair por terra se você acredita que Zé Pilintra ou a linha de Zé Pilintra tem alguma coisa errada, alguma coisa dúbia. Então, leia esse livro que você vai entender realmente o significado do seu Zé dentro da Umbanda. Nossa, gostei de porque você leu o livro, né? Eu tive a oportunidade de ler o livro e, olha, agradeço ao Marcel, porque eu fui uma das primeiras pessoas que leu o livro e, olha, sensacional. É um livro que você lê assim, ó, rápido. É muito, muito bom e tem muito conteúdo ali. Muito, é uma doutrina de Zé Pilintra ali, é sensacional. É isso aí, então não percam, né? Dentro de poucos dias, se Deus quiser, se der tudo certo, vai sair o e-book aí explicando o mistério de Zé Pilintra na Umbanda, né? Olha, e se alguém tá ouvindo aí, porque sempre tem um que ouve por trás das prateleiras, né? Fala, nossa, vou lançar um antes, pode lançar. Não vai ter o que vai ter nesse livro. Exatamente. Pode lançar, pode fazer o que quiser, não tem problema. O Astral sabe o que faz. O Astral sabe o que faz e olha, esse livro eu faço de peito aberto mesmo porque foi canalizado direto pelo seu Zé Pilintra, né? Vai estar disponível no site www.templomãedivina.com.br. Vai ter um botãozinho lá, você baixa e já lê. Aí tem uns como xingar, outros que vão me elogiar, mas isso faz parte da vida, né? Já estou prevendo tudo, exatamente, né? Ninguém é unanimidade, né? Então, mas esse livro, uma coisa vocês podem ter certeza, esse livro eu estou fazendo com todo o meu amor, com toda a minha devoção que eu tenho pro seu Zé, que é meu pai de cabeça. Tanto é que eu estou soltando ele em PDF, né? Um e-book em PDF, para quem quiser ler. Então, se não quiser ler, queima o arquivo, delete, né? Mas eu tenho certeza que quem lê mesmo, com o coração, quem trabalha com o seu Zé, vai se identificar e vai entender esse mistério muito mais desse livro em diante, tá bom? Então, forte abraço para todo mundo. Muito obrigado mesmo. A Gisele manda um beijo para todos. Ela não pôde vir porque hoje ela tinha realmente um compromisso inadiável mesmo, de verdade. Então, mandou um abraço para todos, um beijo para todos, e ela fica muito triste quando não dá para ela vir aqui fazer o programa, mas isso também é passageiro. Logo, logo, a flor do programa vai estar de volta, né? Então, um beijo a todos e até sexta que vem, se Deus quiser. E não perca, né? Eu vou fazer também um curso virtual no Estudar em Casa. Estudar em Casa. Acessem lá, né? O site. Estudar em Casa tem lá o meu curso e vai ser muito bacana. Já reserva a vaga aí, porque, olha, tá bombando, tá bom? Um beijo a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Pessoal, um grande beijo, muito obrigado por tudo isso que vocês transmitem para todos nós, né? Os recados, é muito importante pra gente aqui poder saber que tudo isso que a gente faz aqui, que é de coração, realmente vocês absorvem, vocês gostam. Então, meu muito obrigado. Que seu Zé Pilintra, que Pai Oxalá, que Pai Ogum abençoe nosso final de semana, nossa vida, nossa eternidade, né? Grande beijo a todos e até a próxima sexta. Que luz é essa? Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Mãe Divina, com o sacerdote Marcel Oliveira e a sacerdotisa Gisele Ranieri. Oferecimento Umbandas. Conheça, curta e acompanhe a página mais completa de conteúdo umbandista do Facebook. Acesse www.facebook.com/umbandas e o site
www.umbandas.com.br. Conheça também a maior loja virtual de moda umbandista. Acesse www.umbandistas.com.br.